Gente, boa noite a todos. A gente vai dar continuidade à nossa educação continuada. Hoje um tema bastante interessante, o uso do cigarro eletrônico, né? Só para frisar, essas aulas são gravadas, elas são depois disponibilizadas tanto no nosso canal, que é na nossa plataforma da Unimed, o antigo Seduz, que é a plataforma do conhecimento, e também no canal da Unimed Sul Capixaba, no YouTube. Você tem lá Centro de Estudos, você tem um verdadeiro arquivo de aula lá, bastante interessante. E também peço para vocês, durante a aula e no fim dela, que vocês vão receber no chat um link para poder avaliar e também, é, sempre que possível, sugerir temas, e para a gente poder sugerir temas, sugerir palestrantes, para a gente poder começando a montar a programação do ano que vem. O Wilson, que foi o último coordenador aqui, deixou a programação do ano inteiro fantástica, já completa, e a gente agradece ele também. Passo a palavra para o moderador dessa aula, nosso amigo cooperado, pneumologista, o Leandro Batista. Leandro, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos, boa noite, Bruno, Monique e todos os colegas aqui que estão presentes na sala. Então, essa sugestão, ela surgiu há alguns meses atrás pelo próprio Wilson. Eu falei, não, vamos discutir sim, que eu acho que é um tema importantíssimo. E aí nós tivemos uma jornada de pneumologia do Espírito Santo em Vitória, e a doutora Monique, que vai ser a nossa palestrante, que eu vou apresentar agora, deu uma aula brilhante, e aí eu pedi a Monique para ver se ela podia fazer a gentileza de replicar essa aula aqui para a gente, para os cooperados aqui da Unimed Sul Capixaba, né, e os estudantes que estão entrando também. E gentilmente ela aceitou o convite. Primeiro que é uma honra, assim, ter a Monique como nossa palestrante. Ela é médica pneumologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fellow em doenças pulmonares intersticiais pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é capixaba e atualmente está atuando em Vitória. Então eu vou, sem mais delongas, já passar aqui a palavra para a Monique para ficar à vontade para fazer a sua apresentação, a sua aula. E no final a gente vai ter tempo para bater um papo, discutir, conversar. Obrigada, Leandro. Quero agradecer o convite para falar de um tema tão importante que é cigarro eletrônico, né? Um verdadeiro desafio a toda a comunidade médica nos dias de hoje. Eu declaro não ter nenhum conflito de interesse, nem com a indústria do tabaco, nem com a indústria farmacêutica. Para começar, acho importante a gente definir alguns termos, nomenclaturas, para facilitar e uniformizar a comunicação. Então, dispositivos eletrônicos para fumar, a sigla DEF, são aparelhos com sistema eletrônico para entrega de algumas substâncias, a principal delas a nicotina. Esses dispositivos, eles incluem cigarro de tabaco aquecido e cigarros eletrônicos. Os cigarros de tabaco aquecido, eles são um tema super importante, mas eles ainda não são tão populares no Brasil, que a gente vive atualmente uma epidemia de cigarros eletrônicos, e por isso vai ser o tema dessa aula. Cigarro eletrônico também são conhecidos popularmente como vapes, vaporizadores e e-cigarros. Aqui é uma estrutura de um cigarro eletrônico para a gente entender melhor. Isso compreende uma bateria que fornece energia ao atomizador, que é responsável por aquecer o e-líquido que está dentro do cartucho e aí formar um aerossol, né? Então, o termo correto é aerossol e não vapor, a gente vai ver mais para frente. Alguns dispositivos têm um botão de liga e desliga, que aciona a bateria, outros têm um sensor que o usuário, quando traga, consegue acionar esse sensor e ativar a bateria. Ao longo do tempo, nós tivemos diversas adaptações, modificações nos cigarros eletrônicos, dividimos por gerações. Então, a ideia do cigarro eletrônico surgiu lá na década de 60, o primeiro foi criado em 2003 pelo chinês Hon Lik, e a primeira geração aparentemente é muito semelhante a um cigarro convencional, mas ele tem a bateria, tem o cartucho, eles não são recarregáveis e, consequentemente, eram de uso único. Na segunda geração, a gente tem a aparência muito semelhante à de uma caneta, mas aqui tanto bateria quanto cartuchos já são possíveis de serem recarregados. A terceira geração, a característica marcante é a presença de um tanque, inclusive tem sistema aberto que o próprio usuário pode manipular. Então, são tanques grandes, com uma possibilidade de formar grandes nuvens de aerossóis e formar uma grande quantidade de nicotina. Conhecidos também como mods, tem bateria e cartuchos recarregáveis, né, com essa possibilidade. E a quarta geração, aí,
muitos modelos e formas, são os conhecidos como pods, entregam principalmente sais de nicotina, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, assim, é uma infinidade de modelos, tamanhos, cores. Alguns parecem pendrives, outros canetas, outros charutos. Tem alguns até que se assemelham a brinquedos, sempre assim, muito coloridos, passando uma imagem inofensiva, muito atraente para um público principalmente jovem, que é o principal alvo aí da indústria do tabaco, porque é o maior risco de experimentação, iniciação e dependência química. Então, assim, nessa nova temporada, a indústria do tabaco vem falando o quê? Que é só um vapor de água, que causa menos danos, que inclusive ajuda a parar de fumar o cigarro convencional e que não gera vapor passivo. Mas será que essas informações são verdadeiras? Então, assim, para responder esses questionamentos, a gente precisa entender como funciona o cigarro eletrônico e o que tem nele, né? A principal diferença do convencional é que, a princípio, ele não gera combustão, então você não gera alcatrão e monóxido de carbono. Já existe um questionamento sobre isso, porque foi encontrado algum grau de combustão em alguns dispositivos, mas, a princípio, essa seria a principal diferença. Para formar aquele vapor que vai gerar o aerossol, são usados principalmente o quê? No líquido, né? Propileno glicol e glicerol. Essas substâncias são liberadas nas indústrias tanto alimentícia quanto as de cosméticos, mas desconhecemos a ação, os efeitos em uso inalatório. E a gente não tem liberação dessas substâncias para uso inalatório. Etileno glicol também pode ser usado, lembrando que ele tem um potencial risco de explosão. No início, muito acidente na face do usuário, né, de explosão mesmo, de queimadura com etileno glicol. Além disso, nicotina adicionada nesse líquido, aí é a principal substância psicoativa, né? É possível encontrar também tetraidrocannabinol, que é o THC. E os flavorizantes, aí eles são responsáveis pelos sabores, pelos odores, por tornar essa experiência do usuário muito mais agradável, né? Tem de melancia, de abacaxi, de menta, creme brulee, aí são milhares de opções. Para falar de cigarro eletrônico, a gente precisa falar sobre tipos de nicotina. Então, na década de 60, adicionou amônia nicotina, formando a nicotina de base livre, ou freebase. Essa adição da amônia nicotina facilitou a passagem da nicotina pelas membranas dos tecidos. Então, aumentou a biodisponibilidade nos tecidos e órgãos, como, por exemplo, no cérebro. Então, você faz pico de nicotina mais rápido, isso dá mais prazer, o prazer mais rápido, isso intensifica o processo de dependência. Então, quando a indústria do tabaco fez isso, ela bateu recorde de vendas de cigarros na época, né? Essa nicotina é usada principalmente nos cigarros convencionais. Quando pega a nicotina de base livre e adiciona um ácido, aqui o principal ácido usado é o benzoico, mas tem outras opções, a gente dá origem ao sal de nicotina, ou nic salt. Aí, essa nicotina é principalmente usada nos cigarros eletrônicos de quarta geração, né, nos pods, e produtos de tabaco aquecido. Essa adição do ácido de nicotina reduz o pH, consegue mascarar aquela aspereza, aquele amargor da nicotina. Então, você consegue entregar mais nicotina para o usuário de uma forma mais suave, porque ele não tem aquele desconforto de tanta nicotina entregue. Para ter uma noção, o cigarro de primeira geração ele entregava entre 0,2 a 2 miligramas por ml aí de nicotina. O Ju, que é um cigarro de quarta geração, ele conseguia entregar quase 45 miligramas de nicotina por ml. E a nicotina sintética, aí é uma nicotina totalmente sintetizada em laboratório, não usa a planta do tabaco, isso deixou a indústria do tabaco menos dependente, né, da fumicultura, usada principalmente em cigarros eletrônicos e medicamentos para terapia de reposição à nicotina. Entrega uma mistura racêmica de S-nicotina e R-nicotina. A S-nicotina a gente tem mais conhecimento, a R-nicotina nem tanto, a gente sabe que tem menos afinidade aos receptores, mas vamos precisar de mais estudos para descobrir o efeito a longo prazo dessa R-nicotina. Então, assim, informação bem importante aqui, saber calcular a equivalência de nicotina do cigarro eletrônico. A gente sabe que um cigarro convencional entrega, em média, 1 miligrama de nicotina, isso é regulamentado pela Anvisa. Um cigarro eletrônico tem principalmente sal de nicotina, né, que são os de quarta geração. E aí, eles normalmente informam em porcentagem, então 2%, 3%, 4%, dá uma falsa sensação de que só tem 2% de nicotina, é pouco.
Mas quando você vai calcular, por exemplo, pega um dispositivo que tem sal de nicotina 2%, isso significa o quê? Que entrega 20 miligramas de nicotina por ml. Aí pega um dispositivo com 10 ml de cartucho. Porque 10 ml a gente vai ter 200 miligramas de sal de nicotina, né? Pra, em nicotina para cigarro convencional, isso equivale a 200 cigarros, 10 maços de cigarro. E aí você pergunta para o usuário, quanto tempo você usa um cartucho desse de 10 ml? Aí ele pode responder 2 dias, 3 dias. Coloquei um exemplo aqui de 4 dias. Então, se ele usa um cartucho desse de 10 ml em 4 dias, ele consome 10 maços em 4 dias. Isso dá equivalência à nicotina 50 cigarros dia, né? Isso é muita coisa, entrega muita nicotina. Se o cigarro eletrônico entregasse somente nicotina, isso já seria um risco, um risco à saúde do paciente. Por quê? Além da dependência química, comprometimento de saúde mental, a nicotina tem risco para outros sistemas, né, como o cardiovascular. Então, no cardiovascular, o que acontece? Nicotina ativa o sistema nervoso simpático, faz vasoconstrição coronariana, aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial, aumenta a contratividade miocárdica, aumenta o consumo miocárdico, risco de isquemia, infarto, inclusive morte súbita. Tem ação também em outros sistemas, aumento do risco de tromboangiite obliterante, aumento do risco de degeneração macular, no sistema endócrino, resistência à insulina, aumento de triglicerídeo, queda de HDL, risco de úlcera péptica, no homem, disfunção erétil, impotência, na mulher, infertilidade, menopausa precoce, osteoporose. Lembrar que atravessa a barreira placentária e tem risco para o feto. No sistema respiratório, a gente não tem um relato de dano exclusivo da nicotina no pulmão. Mas, além das substâncias que são intencionalmente inseridas nesse líquido, nesse lixo, outras substâncias podem ser geradas. Por quê? Você aquece a temperaturas muito altas e em temperaturas muito altas, essas substâncias podem sofrer reações químicas e dá origem a outras substâncias, inclusive tóxicas, né? Então, quando você aciona a bateria, isso vai gerar energia para o atomizador, que vai aquecer esse líquido a temperaturas acima de 200 graus Celsius. Tem relato até de 350 graus Celsius. A gente já sabe que propileno glicol e glicerina a altas temperaturas podem formar o quê? Formaldeído, acetaldeído, acroleína, acetona, nanopartículas. Essas 4 primeiras aqui são em teores até 450 vezes menores que o cigarro convencional. Porém, formaldeído é carcinogênico para o humano, é grupo 1 pela IARC. Não tem nenhum seguro de exposição. O paciente não pode ser, a pessoa não pode ser exposta a isso. Acetaldeído é grupo 2B pela IARC, é possivelmente cancerígeno. Além disso, essas outras substâncias podem causar irritação em olho, mucosa oral, garganta, epitélio respiratório, causa espineia, tosse. Lembrando aqui, ó, observação, destaque para as nanopartículas. Essas nanopartículas, elas são substâncias biológicamente ativas, elas têm o poder de iniciar cascata de inflamação e aumentar risco cardiovascular. Além disso, já se sabe que cigarro eletrônico pela bateria, pela serpentina, resistência, pode liberar metais pesados, incluindo níquel, chumbo e estanho. Então, assim, não é só um vapor de água, né? Em 2014, o Departamento de Saúde Pública da Califórnia falava em 10 substâncias tóxicas. Em 2016, o CDC já falava em partículas ultrafinas, né, em material particulado, em metais pesados. Em 2019, isso é um estudo mexicano que já falava em mais de 80 substâncias. Eu trouxe esse estudo aqui de 2021, que foi um estudo interessante, que foi publicado pela American Chemical Society. Foi um grupo de pesquisador da Johns Hopkins. Eles fizeram um estudo seminal, mas a proposta era fazer uma análise não direcionada para explorar toda a gama de produto químico, né? Pegando tanto o líquido quanto o aerossol formado aí do dispositivo. E eles encontraram mais de, assim, quase 2.000 produtos químicos, sendo que alguns eles nem sabiam o que era. E qual o risco, né, disso tudo aí? Então, em relação aos efeitos mais agudos, de curto prazo, a gente sabe do risco, já tem estudo mostrando aumento do risco cardiovascular, então você tem aumento até 40%, aumento de 40% a chance de infarto, tem risco de AVC, de doença arterial coronariana,
No pulmão, aumento do risco de infecção, EVALI. Tem estudo mostrando até impacto negativo na função pulmonar de asmático com apenas 5 minutos de uso. Além disso, tem risco de iniciação em adolescentes e adultos jovens, né? O jovem que consome o cigarro eletrônico tem um aumento até quase 4 vezes o risco de começar a fumar um cigarro convencional. Em relação a efeito a longo prazo, a gente vai precisar de mais estudo, assim, a gente não tem todas as informações, eu acho que a gente não tem nem metade das informações, e acredito que teremos surpresas negativas a longo prazo. Então, assim, possíveis mecanismos envolvidos nos riscos cardiovasculares, né? O dispositivo entrega nicotina, como a gente viu, pode aumentar risco cardiovascular. O material particulado, que faz lesão endotelial, ateromatose, alteração hemodinâmica. Os próprios flavorizantes, que dão cheiro, né, que dão sabor, podem causar inflamação, estresse oxidativo, lesão, dano mitocondrial. No pulmão, você tem inflamação pulmonar, você tem produção de espécies reativas de oxigênio, você pode ter translocação desse material para a corrente sanguínea, levando à disfunção endotelial, inflamação sistêmica, e tem ativação do sistema simpático, né? Todo esse conjunto aí aumenta risco cardiovascular. EVALI. A EVALI é um tema super importante, já daria assim, um tema de aula, né? É a lesão pulmonar associada a vapor e cigarro eletrônico. A gente teve uma epidemia nos Estados Unidos em 2019, com quase 3 mil casos, mais de 60 óbitos. Foi associado principalmente ao acetato de vitamina E. Os pacientes que foram submetidos à broncoscopia, no lavado foi encontrado esse acetato de vitamina E e foi associado também ao THC no líquido, porque a maioria dos pacientes que tiveram EVALI, eles fizeram o consumo do dispositivo com THC, isso mais de 80% dos casos. Mas, assim, o paciente, inclusive, ele pode manipular o próprio cartucho, pode colocar outras substâncias, né? Então, tem esse recarregamento informal, e outras substâncias podem estar envolvidas nesse mecanismo de lesão, que é um mecanismo variado, na verdade, né? Você tem redução de resposta imune, tem aumento do risco de infecção, o quadro clínico principalmente sintoma respiratório, com tosse, dispneia, opressão torácica, risco de insuficiência respiratória com necessidade de intubação, sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia e febre. Febre foi comum também. O tratamento, claro, envolve retirar o dispositivo, né, a exposição, suporte, antimicrobiano para quem tem indicação ou tem suspeita de infecção e corticoterapia. Padrão tomográfico pode ser diverso, pode dar desde dano alveolar, nessa primeira aí, dano alveolar difuso, pode dar pneumonia eosinofílica aguda, que está nessa figura B, pneumonia de hipersensibilidade, que está na figura C, e pneumonia de células gigantes. Mas também pode dar pneumonia lipoídica, pode dar pneumonia em organização, e até um padrão de SARA. Então, critérios diagnósticos de EVALI, eles podem, né, ter usado cigarro eletrônico nos últimos 90 dias, alteração radiológica, né, raio-x ou tomografia, e excluir alguns diagnósticos, como doenças cardiológicas, reumatológicas, neoplásicas e infecção. Ter pelo menos um painel viral ou algum outro exame que achar necessário. Quando tem todos esses critérios, o diagnóstico de EVALI é confirmado. Quando você tem todos esses critérios, com exceção da infecção, ou seja, o paciente tem uma infecção comprovada, mas a equipe médica acredita que exista a EVALI, que é uma principal hipótese aí associada, o diagnóstico é dado como provável. E aí eu trouxe aqui uma comparação de cigarro eletrônico com cigarro convencional, foi uma meta-análise publicada esse ano pela New England. Ela se propôs a avaliar o risco aí de doença na população, comparando cigarro eletrônico, cigarro convencional, uso dual, né, que é quando usa os dois, e não usar cigarro. Então, quando avaliou asma e DPLC, comparando cigarro eletrônico com cigarro convencional, o risco de asma e DPLC foi menor no cigarro eletrônico. Porém, quando comparou cigarro eletrônico com não usar cigarro, nenhum tipo de cigarro, o risco dessas doenças, esse risco foi maior no grupo de cigarro eletrônico. Em relação a doenças cardiovasculares, AVC, disfunção metabólica, não teve diferença significativa entre cigarro eletrônico e cigarro convencional. E quando comparou cigarro eletrônico e não usar cigarro, todas essas doenças tiveram maior risco no grupo cigarro eletrônico.
E será que o cigarro eletrônico ajuda a cessar o tabagismo, a parar o cigarro? Eu trouxe esse estudo de 2019 do Hayek, porque foi um estudo que teve grande impacto, é um grande peso. Ele é usado até hoje nas grandes meta-análises, inclusive com maior peso nelas. Então, foi um ensaio clínico randomizado que usou no grupo intervenção cigarro eletrônico, um grupo controle, terapia de reposição de nicotina, que eu vou chamar de TRN. Então, foi um estudo no Reino Unido, com mais de 800 pacientes, ofereceu terapia cognitivo-comportamental por 4 semanas nos dois grupos. O desfecho primário era abstinência aí após 52 semanas, e a gente teve um dado positivo no cigarro eletrônico, a princípio, né? Então, 18% conseguiram cessar o cigarro convencional no cigarro eletrônico, contra 9,9% no grupo da reposição da nicotina. Porém, a gente precisa chamar a atenção para 2 pontos. Um, que terapia cognitivo-comportamental é base de tratamento, e aqui ela foi ofertada por pouco período. E essa taxa de sucesso no grupo de terapia de reposição à nicotina é bem inferior ao que a gente já tem, inclusive, no SUS, né? A nossa taxa de sucesso nesses grupos de cessação ao tabagismo do SUS, isso gira em torno de 20%, né? E aqui foi 9,9% nesse estudo. Então, isso precisa ser levado em conta. E outro ponto bem importante, quando avaliou os que mantiveram o uso de nicotina após o ano, 80% continuaram usando nicotina no grupo do cigarro eletrônico, contra 9% no grupo da TRN. Ou seja, eles continuaram usando nicotina. A impressão é que eles só trocaram um vício pelo outro. Aqui é outro estudo, esse foi publicado esse ano na New England, que também avaliou cessação ao tabagismo usando cigarro eletrônico versus TRN. Então, o grupo de intervenção era cigarro eletrônico, os pacientes ganhavam cigarro eletrônico. O grupo controle, que era o da TRN, eles ganhavam um voucher de $50, ou seja, eles não ganhavam o tratamento, né? Eles tinham que ir atrás do tratamento. Foi um estudo clínico aberto, multicêntrico, randomizado, controlado na Suíça, com mais de 1.200 pacientes. E aí, o desfecho era abstinência em 6 meses. Novamente, abstinência ao cigarro convencional, né? Novamente, o grupo do cigarro eletrônico conseguiu uma taxa maior, né, quase 30%, versus 16% aí no grupo da TRN. Mais uma vez, quando era avaliada a abstinência à nicotina, o grupo do cigarro eletrônico ia bem pior, né? E o grupo da TRN conseguia mais sucesso na abstinência aí à nicotina. Em relação à segurança, não teve diferença em efeito adverso grave e teve mais evento adverso no grupo do cigarro eletrônico. Então, pontos importantes. Foi um estudo aberto, teve mais perda de segmento no grupo controle, e quem perdia segmento era considerado não abstinente, então isso pode ter impactado no resultado. E o grupo do TRN não ganhava TRN, né? Ele ganhava um voucher de $50, que poderia ser usado, inclusive, para qualquer finalidade, né? As pessoas podem ter procurado o estudo só para pegar o dinheiro. E foi um tempo de segmento curto, né? 6 meses. Em contrapartida, a gente tem estudo já mostrando que o dispositivo eletrônico para fumar causa dependência, né? Quem nunca fumou e começa a usar, e aumenta a probabilidade até 3 vezes em começar a usar o cigarro convencional e de criar fumantes regulares de cigarros convencionais. Ou seja, cigarro eletrônico ele pode ser uma ponte para uso dual, o paciente fica usando cigarro eletrônico e o convencional, e pode ser, inclusive, ponte para recaída e fumantes. E quando a gente vai abordar esse paciente chega no consultório falando, doutor, eu quero parar, não consigo, me ajuda. Então, começar com uma anamnese, entender qual é a relação desse paciente com esse cigarro, por que ele usa, qual é o padrão de consumo, o que leva ele a fumar, quais são os gatilhos, se é só cigarro eletrônico, se é cigarro convencional, conhecer o dispositivo que ele está usando, isso às vezes é difícil, então pede para levar na consulta para você ver qual que é o modelo, se é recarregável, se ele manipula aquilo, quanto que vem de líquido, qual o tipo de nicotina, qual a concentração, e avaliar a dependência à nicotina, né? Isso é importante para a conduta posterior. A gente tem um teste de Fagestro modificado para cigarro eletrônico, não tem validação e tradução ainda para a língua portuguesa, e necessita de validação para os múltiplos dispositivos de cigarro eletrônico, né? Aqui eu trouxe o teste de Fagestro, então, e como não tem tradução para a língua portuguesa, eu fiz a tradução
né? São 6 perguntas, com opções de resposta. Então, as perguntas incluem: quanto tempo depois que você acorda você vaporiza seu cigarro eletrônico? Se tem dificuldade em não vaporizar em locais proibidos? Qual que seria o mais difícil de abandonar? Se é o primeiro da manhã ou não? Quantas vezes vaporiza por dia? Se vaporiza mais frequentemente pela manhã? E se mesmo doente na cama, a maior parte do tempo, se ele ainda continua usando? Então, vai somando, né? Tem opções de resposta, vai somando e classifica em baixa dependência, moderada ou alta dependência. E como tratar esses usuários de cigarro eletrônico? A gente não tem consenso, a gente está estudando ainda, mas a recomendação da OMS é que a gente use, que a gente já tem de evidência para tratamento do dependente à nicotina, né? Porque é isso que a gente vai tratar, dependência à nicotina. Isso inclui terapia cognitivo-comportamental, como eu falei, que é a base de todo o tratamento, e tratamento farmacológico, que a gente tem atualmente a terapia de reposição de nicotina, a bupropiona. A gente teria vareniclina, atualmente não está disponível no Brasil. Inclusive, a gente está sofrendo desabastecimento com adesivo de nicotina, né? Estamos com dificuldade. Eu trouxe novamente aquele slide só para a gente lembrar que precisa calcular a nicotina que o paciente, a quantidade de nicotina que o paciente está fazendo uso, porque isso vai ajudar a guiar o nosso tratamento. Então, tem uma sugestão de tratamento baseada aqui na carga de sal de nicotina por dia. Então, se você calculou, o paciente usa entre 0 a 25 miligramas de nicotina dia, ele vai usar um adesivo de 7 miligramas a cada 24 horas. 25 a 50, um adesivo de 14. 50 a 100, um adesivo de 21. E a gente tende a começar a reduzir depois de 4 a 6 semanas. Mas isso aqui não é uma regra, isso aqui você tem que individualizar, você tem que entender seu paciente, ver como é que ele está, porque às vezes a gente, inclusive, precisa aumentar a dose, né? E tem a opção de associar terapia de curta duração, né? De reposição à nicotina, que é goma ou pastilha. Lembrar que a dose máxima de TRN é 42 miligramas dia. Quando a gente está chegando perto dessa dose, ou já atingiu essa dose, a gente começa a associar, pode associar outras terapias, como a bupropiona. Então, assim, para concluir, não é só um vapor de água. O cigarro eletrônico, ele mantém a dependência do usuário à nicotina, continua com exposição a diversos produtos com riscos à saúde, risco de doenças cardiovasculares, respiratórias. Você expõe o seu paciente a substâncias cancerígenas, fora que ele não está ajudando a parar de fumar, ele está ajudando a trocar um vício pelo outro, e ele aumenta o risco de iniciar, inclusive, o uso de cigarros convencionais. Obrigada. Excelente, Monique. Acho que você nos brindou aí com um apanhado geral para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento sobre cigarros eletrônicos, né? Hoje foi publicado no jornal A Tribuna uma matéria que o vape é o novo desafio da saúde pública. E como é que a gente está aí em relação à legislação? Em 2009, houve a proibição da venda e distribuição no Brasil. Em abril desse ano, a Anvisa ela ratificou essa posição, mantendo o veto aos dispositivos. E, para surpresa de todo mundo, o Senado Federal, né, ele começou a se movimentar para tentar autorizar a regularização, porque, segundo alguns senadores, era melhor regulamentar para que você tenha um imposto do uso desse cigarro, sendo que o custo, né, com a saúde pública, que é o que já foi mostrado aí pela Monique, seguramente vai ser muito maior. Então, houve uma mobilização imensa de vários setores, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, e essa votação era para ter ocorrido ontem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e foi retirado de pauta. E a gente já sabia isso, já tinha sido divulgada pela doutora Margarete Dadalco, que é inclusive uma capixaba, que atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, com uma vitória muito grande. Então, a princípio, isso foi retirado de pauta, mas ainda há essa tentativa de legalização que todos os especialistas, né, toda a área médica entende que vai ser um risco muito grande para facilitar o acesso, né? E para gerar, além dos problemas diretos, aumentar a dependência, como a gente viu. Uma coisa que me chamou muita atenção na aula da Monique, né? Nesses cigarros de quarta geração, que é o Ju que ela comentou, apenas 10 ml equivalem a 10 maços de cigarro.
e eu atendi alguns adolescentes, adolescentes mesmo, 13, 12, 13, 14 anos, altamente dependentes, fumando aí em torno de 2, 3 por semana, uma coisa absurda, e sendo necessário fazer reposições de nicotina, terapia cognitivo-comportamental, para a gente tentar auxiliar a família na cessação do tabagismo. Então, já é algo real, né? Que o grande problema, na minha opinião, é essa falsa impressão que a indústria tenta passar, além da adição de inúmeras substâncias químicas, para viciar as nossas crianças e adolescentes. É algo que nós, pais, temos que ficar bastante atentos. Então, eu vou passar também aqui agora, abrir, se algum colega tiver alguma pergunta, a gente fica à vontade aí para perguntar. E lembrar também de fazer a avaliação aí no chat, né, Bruno? Boa noite. Queria parabenizar a doutora Monique. Acho que a aula foi extremamente bacana, assim, com conhecimento bastante aprofundado sobre várias temáticas, né? E, assim, acho que um ponto que preocupa é que, para a cardiologia especificamente, a gente tem dado muito limitado em relação aos efeitos de longo prazo, né? A aterosclerose é a doença com tempo de latência provavelmente maior na humanidade, né? Então, talvez a gente esteja ainda uma surpresa, como ela falou, muito desagradável daqui a 20, 30 anos, quando a gente começar a ver o resultado dessa exposição que a gente está tendo, né? Na verdade, é mais uma exposição negativa que a humanidade vem tendo. A gente, hoje em dia, tem evidências muito claras de que, do ponto de vista de saúde geral, a gente vem sendo exposto a mais junk food, né, ao excesso de calorias, uma epidemia de obesidade, micropartículas, microplásticos, e, enfim, a vape, né, essa conta vai chegar para a nossa sociedade, vai chegar alta, né? Então, é algo que realmente a gente tem que tentar trazer conhecimento, né? Aumentar a awareness da sociedade em relação a isso, para que essas lutas sejam travadas, entendeu? Eu tenho uma pergunta, Monique. Existe alguma experiência, o Freebase, né? Ele tem concentrações decrescentes, né? Que o usuário pode escolher, né? E, inclusive, tem o Freebase sem nicotina. Existe alguma experiência de usar doses decrescentes disso e chegar a dose sem nicotina para tentar programas em algum lugar? Eu me lembro que no Reino Unido havia programas de incentivo ao uso do vape como terapia substitutiva. Existe algum dado sobre o uso sem nicotina do vape e alguma experiência de tratamento nesse sentido? Então, apesar de ter tido muita propaganda de cigarro eletrônico, de vape sem nicotina, a maioria tem nicotina, né? Alguns têm até tetrahidrocannabinol, né? Que foi muito associado à EVALI na época, né? Então, a gente tem estudo com cigarro eletrônico para cessar tabagismo. Então, você vê que, a princípio, eles parecem ter um resultado positivo, porque os pacientes pararam de usar cigarro convencional, apesar que foi pouco tempo, né? Estudo de 6 meses, estudo de 1 ano. Mas quando você vai fazer a análise, eles continuaram usando nicotina. Então, atualmente, os cigarros eletrônicos não são usados para cessação ao tabagismo, né? Na verdade, no Brasil, ele não pode nem ser comercializado, né? Não pode ter publicidade, importação. Mas onde ele é usado, ele não tem, apesar desses resultados positivos, desses estudos, dessas meta-análises que eles mostram assim, mas os pacientes continuam usando nicotina, né? Então, a gente não recomenda, não tem recomendado o tratamento da cessação ao tabagismo com o cigarro eletrônico, né? Inclusive, a recomendação da OMS é tratar com o que a gente já tem de evidência. Primeira linha, a gente tem a terapia, né, cognitivo-comportamental, a terapia de reposição à nicotina, a bupropiona e a vareniclina, que infelizmente a gente não tá sem no Brasil, né, há algum tempo já. E a gente está sofrendo desabastecimento, a gente está sem adesivo de nicotina, então o vape está avançando, o cigarro eletrônico está avançando e a gente está andando até um pouco para trás, assim, né? A gente não está conseguindo tratar. Então, a experiência atual é essa, assim. Não tem recomendação
no momento pela OMS e Brasil para tratar a cessação com cigarro eletrônico. E aí, inclusive, a gente nem conhece todas as substâncias que tem ali dentro, você está expondo seu paciente a metais pesados, a substâncias cancerígenas, então não existe essa recomendação no momento. E eu acho que é um pouco isso que vocês falaram, né? Vai ser um trabalho de formiguinha, assim, né? É uma narrativa parecida que a gente teve com o cigarro convencional anos atrás, falando, né, porque era bonito, era moda, era um sinal de poder econômico, e a gente teve que trabalhar por muitos anos. O Brasil criou um bom programa aí anti-tabaco, mas foram muitos anos para a gente conseguir reduzir o uso do tabagismo, né? E agora a gente vai ter que levar conhecimento, vai ter que estudar sempre, se atualizar e tentar esse programa de conscientização. Acho que tentar. Tem muitas pessoas que não fazem noção nem do risco possível de um cigarro eletrônico. Então, a gente vai ter que conversar sempre mesmo. E acho que vai ter que fazer parte da nossa anamnese também, né? Perguntar se faz uso de cigarro eletrônico, para poder sempre levar informação e tentar conscientizar. É comum você perguntar se o indivíduo, você faz uso de cigarro? Não faço. E depois ele descobrir que ele faz uso de cigarro eletrônico. Isso é bem comum. Aí, quando a gente pergunta, parou de fumar? Ele fala, parei. Mas parou mesmo, só um. Porque ele reduziu, ele acha que parou de fumar. Então, a gente tem que perguntar bem direcionado mesmo. Monique, meu nome é Paulo Casotti, eu sou cirurgião torácico. Você está me ouvindo bem, hein? Estou ouvindo. Parabéns, eu assisti parte da sua aula, foi assim, eu tive problema com a internet, mas foi muito boa. E eu acho que existe muito pouco que a gente sabe sobre, né, o que o cigarro eletrônico pode vir a causar para os nossos pacientes. Isso é uma coisa que apareceu e teve um boom agora nos últimos 4, 5 anos, talvez no máximo 10 anos, né? E a gente não sabe o que vai ser do pulmão desse usuário lá com 20 anos, com 30 anos, entendeu? Principalmente podendo, às vezes, estar relacionando isso também no futuro ao câncer de pulmão, né? Além de entrar no diagnóstico diferenciais de várias doenças pulmonares, que são as doenças pulmonares intersticiais, que às vezes são de difícil diagnóstico, né? Então, assim, é um desafio muito grande, é um problema de saúde pública, como o Leandro falou muito bem, e é uma coisa que você vai na rua e você vê um monte de gente. Isso que é o que deixa a gente, às vezes, mais preocupado. Mas, às vezes, eu até brinco com os meus com outros idade, que a gente não vê está tão preocupado aí com o torresmo, igual o pneumologista, o cirurgião torácico, eles estão preocupados assim com o cigarro, né? E na verdade tudo faz mal, né? E isso vai depender da escolha de cada pessoa. O importante é que a gente vai estar sempre aí pronto para poder tratar eles e esperar ver qual vai ser o desdobramento disso no futuro, né? Mas é bem preocupante, é muito preocupante. Parabéns aí mais uma vez pela sua aula aí. E, Leandro, obrigado por ter feito uma boa escolha aí para apresentar um tema tão relevante. Parabéns. Obrigada. Mas é isso mesmo, assim, o que devemos esperar do futuro, né? Acho que a gente vai descobrir muita coisa ainda. Infelizmente, acho que negativa, né? Coisa negativa. Monique, tem várias manifestações no chat aqui também elogiando sua aula, tá? Sua apresentação. João Sasso, vamos lá. Bom, eu queria parabenizar a escolha do assunto, parabenizar a aula, foi muito boa. A gente tem aqui, como o Paulinho falou, a gente não sabe o que vem no futuro, mas a gente já tem aqui uma história de exposição a produtos químicos importantes, poeira inorgânica de granito e mármore, exploração de cal, que o nosso estado é o maior produtor de calcita, maior exportador de granito do país. Então, a gente tem muita gente que é exposto a produto químico, alguns ainda resistem
e usar máscara. A gente vê isso aí, né, Leandro? A gente pega aqueles pacientes que têm aquelas doenças pulmonares crônicas por causa de produto químico, exposição à epiclonidina, várias substâncias cancerígenas, resinas, e cada vez se usam mais tipos de resina para você fazer, qualificar melhor a pedra. Então, a gente está, assim, é uma bomba relógio que daqui uns 15, 20 anos, a gente vai ter uma população muito mais doente do que a gente previa. Então, o cigarro eletrônico, junto com tudo isso, vai ser uma coisa meio apavorante. Alô? Ok, João? Isso Deu para ouvir? mesmo. Ouvimos bem. Então, isso daí eu acho que é uma coisa que a gente tem que preparar mesmo. Tem que preparar uma guerra contra o cigarro eletrônico. A gente já tem uma guerra contra os produtos químicos. Hoje, eu, por exemplo, comecei a trabalhar com medicina do trabalho em 1994. Quando eu comecei, ninguém usava máscara em exposição à poeira. Era uma briga para o cara usar máscara. Hoje, praticamente todas as empresas usam, mas tem produto químico novo aí sendo lançado na China para ser utilizado aqui, sendo lançado aqui, lançado na Itália, que a gente vai saber o que eles vão causar daqui a alguns anos, né? Então é um negócio apavorante. A gente tem uma bomba relógio aí, Perfeito. tá? Tá joia, João. Obrigado aí pelas suas colocações. É isso mesmo. Bruno, vamos passar para você para a gente finalizar. Eu acho que já estamos. Gente, Obrigado aí, obrigado. pessoal, pela presença de todos, pela Monique também. Vou deixar o Bruno fechar aí. Gente, boa noite de novo. Obrigado, Leandro. Obrigado, Monique. Muitas manifestações aqui dando parabéns pela aula, pela escolha. E, assim, parabéns mesmo. A gente agradece muito a presença. Agradeço ao Leandro, agradeço especialmente a Monique aqui pela presença. Dizer que essa aula em breve vai estar disponível no nosso canal. E, por favor, cliquem aí no link, vamos participar, vamos avaliar, porque é isso que a gente faz para dar continuidade na nossa programação, né? E é isso. Gente, um abraço. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Até a próxima.